Graça e paz, irmãos. O fato de estar aqui nessa manhã é a realização de não vou chamar de sonho, mas de uma expectativa antiga que os pastores de Marília possuem, os antigos pastores de Marília. Eu estou aqui há 22 anos, para 23 anos em Marília, e desde sempre faço parte do Conselho de Pastores, ajudando naquilo que é possível. E o anseio nosso é que as igrejas tenham respeito umas pelas outras e que os pastores tenham cordialidade entre eles. E há muito tempo essa cordialidade estava rompida entre muitos dos pastores aqui de Marília. Infelizmente, alguns episódios aconteceram que foram distanciando os pastores uns dos outros, mas a gente tem percebido que nos últimos tempos Deus tem renovado o coração da liderança evangélica dessa cidade de Marília, e algumas coisas extraordinárias estão acontecendo outra vez. E eu fico grato a Deus por isso. E o fato de estar aqui é uma dessas alegrias. O pastor Jean já esteve lá ministrando na igreja, também o pastor Gutenberg, o pastor Guto também esteve lá, e saber que ele está na Terceira Batista hoje pregando a palavra também é uma bênção. Eu me alegro muito com isso. Só apresentando a Eliana, minha companheira de muito tempo e única. Eliana, a gente é casado já há 32 anos, temos 2 filhos, um está conosco aqui, é psicólogo, e o outro é design gráfico e está trabalhando na cidade de São Paulo. Tá bom? A gente labuta na mesma obra com vocês o tempo todo. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. O tema dessa manhã é o Deus de toda a consolação. O Deus de toda consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, pode ter alguma diferença com a sua aí. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nosso Deus, nós te damos a honra, a glória, o louvor e a adoração, reconhecendo que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E nesta mesma linha de reconhecimento, eu reconheço que pertenço a Ti, que sou Teu servo e completamente dependente da Tua graça e da Tua misericórdia. O Senhor sabe que todas as vezes que vou pregar a Tua palavra, eu temo e tremo diante da Tua presença. Porque não é uma palavra humana, não é a palavra de pessoas, não é a palavra provinda de ideias, mas é a palavra do Deus vivo, fogo consumidor, daquele que é poderoso e que faz coisas inacreditáveis se não forem vistas quando contadas. Nessa manhã eu estou aqui carente, Senhor, da Tua presença, do Teu poder, da unção do céu, da revelação, da autoridade, da própria emoção de transmitir a Tua palavra. Fala no coração dos Teus servos, usa-me, Senhor, como instrumento para que essa Tua palavra chegue ao coração do Teu povo.
Eu clamo a Ti assim, com humildade e temor, no nome de Jesus. Amém, amém. A minha pasta parece grande, mas eu não vou pregar tudo isso não, tá bom? Eu costumo, todos os sermões que eu prego, eu vou colocando nessa pasta, e no final do ano eu dou essa pasta a algum membro da igreja que eu entendo ser dirigido por Deus, para presente, para a pessoa reler e poder passar para outros se quiserem, tá bom? Por isso que eu faço isso, mas não é todo esse tempo não. O Deus de toda consolação, diz o tema dessa mensagem. Quando a gente fala de consolo e de consolação, existem várias nuances da questão do consolo, e está ligado à crença de cada pessoa que está precisando de consolo, ou do desconsolado. É claro que para cada situação há uma forma de consolo, e dentro das culturas existentes, também nós temos formas de consolo. Por exemplo, algumas formas de consolo mais comuns no mundo bíblico é aquela de sentar-se com as pessoas que estão passando dificuldade. Você vê isso no livro de Jó, quando os amigos se sentam ali e ficam vários dias sem dizerem nada, simplesmente sentindo a dor. Aquilo é uma forma de consolo. Em outras situações, eles rasgam as suas vestes, colocam um pano de saco, jogam cinzas na cabeça. Em outras culturas, as pessoas saem para comer alguma coisa, bater um papo. Em outras culturas, existem manifestações diferenciadas de você dar consolo a alguém. Mas o meu foco nessa manhã com você é para que a gente entenda e perceba como é que Deus trata o consolo. Como é que, não a cultura bíblica necessariamente, mas a mentalidade de Deus com relação ao consolo que todos nós, enquanto povo de Deus, enquanto ser humano, precisamos. E quem nunca precisou de consolo nessa vida, em algum momento? A irmã que estava ministrando disse aqui, algumas pessoas podem estar precisando de um consolo, de uma ação de Deus, porque perderam alguém, porque receberam uma notícia ruim, ou por uma enfermidade, ou por alguma situação desagradável. Consolo a gente está sempre precisando, ou já precisou, ou precisará. São coisas que nos afetam o tempo todo. Tem duas linhas, ou duas situações que nos apontam consolo. Primeiro é a família. A família tem como ideal de Deus ser um lugar de consolo para nós. As nossas famílias devem, nem sempre acontece, mas as nossas famílias devem ser para nós consolo. Um lugar onde eu possa encontrar consolo. E o outro lugar que tem sido muito buscado hoje em dia é a própria igreja, a comunidade cristã, onde nós fazemos parte. Também é uma fonte de consolo para nós. Ainda que algumas igrejas hoje em dia estão mais desconsolando as pessoas do que trazendo consolo. Elas mais sugam, elas mais extraem do que oferecem para as pessoas. As pessoas entram em algumas igrejas, não é o caso daqui, entram em algumas igrejas em busca de um socorro, de uma palavra, e acabam mais frustradas ainda, e aí recorrem a outros caminhos. Mas a igreja precisa servir como uma fonte de consolo, porque supostamente a igreja tem aquele que é o Consolador fiel, que é o Espírito Santo deixado para nós aqui pelo Pai. O Pai, como nós vamos ver aqui, é o fundamento de todo consolo. E Ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco enquanto estivermos na terra, para ser essa fonte de consolo para nós. Então, o objetivo que eu espero alcançar no final dessa mensagem é que você entenda que Deus quer consolar e Ele pode ser o consolo da sua vida. Amém?
Muito bem, quando a gente olha esse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver o Paulo falando para os irmãos de Corinto, e a igreja de Corinto, você já conhece, era uma igreja que amava Deus, buscava o Senhor, mas também cheio de necessidades especiais. Era uma igreja que em algumas áreas dava problema, tinha dificuldades, tinha confusão, tinha intriga, tinha discórdia, tinha gente machucada, gente doente, gente absurdamente entendendo que era dono de toda a verdade. Então, o Paulo traz à mente do pessoal de Corinto a realidade desse consolo. E eu queria mostrar para você aqui que por que Deus pode ser, e Ele é esse Deus de todo o consolo. Quando a gente vê o Paulo falando que Deus é o Deus de todo consolo, Ele está abrindo leque para todas as situações da nossa vida. Não existe nenhuma sequer situação na sua vida que Deus não seja suficiente para trazer consolo para você. Em qualquer área da sua vida, seja em qualquer situação, em qualquer tempo e em qualquer intensidade, Deus é suficiente para trazer consolo ao seu coração. Então, quando a gente pensa no consolo, a gente olhando para o texto, a gente percebe que Deus é o Deus das misericórdias. Então, o conjunto de misericórdias, e são várias as formas de misericórdia, esse conjunto de misericórdias de Deus é chamado de consolo. Então entenda, Deus vai agir na sua vida baseado na misericórdia dEle, trazendo consolo para o seu coração. Então o consolo, o conforto, nada mais é do que a expressão exterior da misericórdia de Deus. Então Deus age misericordiosamente na sua vida e na minha vida, trazendo consolo para você e para a minha vida. Então todas as vezes que você for consolado, lembre-se, isso é uma ação misericordiosa de Deus na sua vida, porque nós não merecemos em momento algum o consolo de Deus. Misericórdia é isto, tá bom? Nós podemos enxergar primeiro que Deus é o originador de todo tipo de consolo. Quando Paulo diz que Ele é o Pai de misericórdia e de todo consolo, toda espécie de consolo nós encontramos em Deus, o nosso Senhor. Então, dele e nele nascem todas as formas de consolo. Ele é o originador, a fonte de onde fluem todas as formas de consolo. Então lembre-se disso quando você estiver passando por dificuldade. Segundo aspecto desse Pai de misericórdia, o conforto de Deus, ou o consolo de Deus, alcança o servo de Deus, tanto no meio quanto depois da dificuldade. Muitas vezes a gente busca consolo em algumas situações e, por exemplo, principalmente quando há uma perda de uma vida querida, as pessoas vão ao funeral, ao velório, ou algum momento, vai lá, te dá um abraço e desaparecem. E todos sabemos que a pior hora para quem perde um ente querido é a hora de voltar para casa, é a hora de voltar para o vazio. E são nesses momentos que a gente não acha consolo em ninguém, porque você acaba estando sozinho ou com alguém muito próximo do grupo. É o consolo humano, ele funciona desse jeito, ele é suficiente na maioria das vezes só para o momento, só para a hora da crise. Deus, sendo o poderoso como Ele é e conhecendo as nossas necessidades, Ele vai além. Ele não somente nos consola no momento da crise, como derrama consolo para o pós-crise. Ou seja, naquele momento do vazio, naquele momento em que depois de ser consolado, eu fico meio que sem saber o que fazer. É nesta hora que Deus age, prorrogando de forma plena e absoluta o consolo dele na minha e na sua vida, de maneira que você não vai sentir falta de consolo depois da crise. Então, quando acontece a crise, Deus está ali para consolar.
E depois da crise passada, depois da alma aquietada, o consolo de Deus continua fluindo através da nossa vida, trazendo paz ao coração e fortalecendo na direção que devemos seguir. Então Ele é abençoador completo e abundante, não é limitado somente à nossa necessidade, mas sempre nos oferece muito mais, até transbordar. Aquela ideia de uma fonte que transborda por todos os lados. Deus dá o conforto antes e depois. Uma outra verdade que a gente descobre pensando no fato de Deus ser o misericordioso e o Deus de toda consolação, é a ideia de que Ele nos aconselha, que é a sequência. Voltando à metáfora que estou usando aqui, do falecimento de alguém querido, do vazio, da volta para casa, normalmente as pessoas ficam sem saber, e aí alguém pergunta: e agora? O que vai ser de você? Essas perguntas sempre nos vêm à mente, ou vêm na mente de quem sofre uma perda. E agora? É nesta hora que o consolo completo de Deus, através do Espírito Santo que está presente na nossa vida, fala ao nosso coração, primeiro apaziguando, primeiro acalmando e depois orientando. Deus começa a falar ao coração do consolado, dando direções sobre decisões necessárias para que a vida prossiga depois da grande perda, depois da grande crise. Muitas pessoas se perdem logo depois da crise ter passado. A crise derruba em algumas situações, mas aquele bem aconselhado consegue levantar-se e seguir a vida. O problema do consolo humano é que ela normalmente está só no momento da crise e não nos põe de pé. Deus nos coloca de pé e diz: este é o caminho, andai por ele. Isso gera em nós uma tranquilidade de que vamos conseguir seguir a vida em frente. Como é precioso o consolo de Deus. Então o agir de Deus vai dar provisão suficiente para todas as nossas situações. Uma segunda verdade que nós podemos descobrir nesse texto, quando Paulo afirma que Deus é o Pai de todo consolo, nós podemos descobrir aqui como é que Deus nos consola. Então, quais seriam os canais, os meios, as formas pelas quais Deus traz consolo ao coração do ser humano? Eu vou mostrar para você algumas dessas formas, desses canais pelos quais Deus consola o seu coração e o meu coração. O primeiro desses canais é com a presença dEle. Isto é maravilhoso. Na palavra inicial do pastor Guto, ele estava falando sobre a presença de Deus. E a presença de Deus é tudo o que nós precisamos na nossa vida. Sem ela, nós estamos no negativo o tempo inteiro. Precisamos da presença de Deus na nossa vida, porque é ela que vai orientar-nos. Então Deus nos consola com a sua presença. Vou chamar um texto aqui e convidar você para ler um texto. Como eu tenho impresso, é mais rápido, mas se você for rápido em abrir, você pode conferir aí no Salmo 94, no verso 19. O salmista diz assim: quando a ansiedade já me dominava, no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha que verdade extraordinária de Deus, do salmista. Salmo 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E como a ansiedade é um bicho ruim,
como a ansiedade nos corrói, como ela envolve a nossa vida, produzindo um travamento. É o momento que a gente não vai nem para frente nem para trás, a gente nem sobe nem desce, porque a ansiedade tem essa capacidade de fazer-nos parar. E o texto diz: quando a ansiedade dominava o meu íntimo, o salmista diz isso, eu já estava vencido, completamente derrotado. Ele diz: o teu consolo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, a própria presença de Deus. Eu vi uma irmã que estava ao meu lado e ela estava chorando muito durante o louvor. Eu não sei o que se passa com ela, não a conheço, mas eu quero dizer para a irmãzinha ali que Deus se senta ao lado dela na hora da crise e traz a presença dele dizendo: olá, sou teu Deus, sei o que você está passando. Eu ouvi uma frase que eu estou refletindo nela. Diz assim: quer trazer alegria para Deus? Conte a Ele os seus sonhos. Porque às vezes alguns dos nossos sonhos realmente são muito divertidos. São estranhos até. Tem sonho meu que, de fato, se eu contar para você, você vai rir. Então, a frase dizia assim: se você quer arrancar um sorriso de Deus, conte os seus sonhos para Ele. Quando eu era começo de ministério, e não entenda que ministério faz ninguém rico, mas eu tinha um carro bem simplesinho, e eu sonhava com um carro que tivesse luzes coloridas, fosse de um painel bonito e tal. Em algumas situações eu até pintei o painel do meu carro de azul. Arranquei as lâmpadas do painel e pintei de azul, porque eu achava bonito nos carros mais novos das pessoas, aquela coisa bonita. E o tempo se passou, ano retrasado, eu comprei um carro usado, simples aí, um carro comum, e eu não me apercebi de um detalhe, que o meu filho me chamou a atenção. Logo que eu comprei, ele falou: pai, Deus te ama, né? Por quê, filho? Você já viu, pai, como esse carro é cheio de luzinha azul? E eu não precisei pintar nenhuma delas, já vieram assim. Então a gente acaba fazendo Deus rir com os nossos sonhos. Gente, luz azul, luz amarela, qual é a diferença? O que isso muda num carro? Mas era um sonho de um jovem meio diferentão. Às vezes os seus sonhos possam parecer estranhos para as pessoas, mas Deus sabe deles, e Ele vai sentar-se ao seu lado na hora da crise. Quando você fala assim: Deus, por que todo mundo tem e eu não? Ele vai sentar-se do seu lado e dizer: porque às vezes não é necessário ter. Você conhece a história da Amy Carmichael, né, da missionária que tinha olho amarronzado e ela queria ter olho claro, que ela achava lindo ter olho claro, e ela falou: mas Deus, eu quero ter olho claro, e o Senhor diz que responde oração, eu quero ter olho claro. E ela orava, e pela manhã ela ia no espelho ver se o olho dela estava claro como ela queria, e o olho estava sempre da mesma cor. E o tempo foi se passando e ela deixou de orar, porque viu que parece que não tinha jeito. Até que um dia ela foi chamada para a obra missionária, e chegando no campo missionário, alguém disse para ela assim: puxa, como você parece conosco, até os seus olhos. Porque as pessoas para onde ela foi pregar a palavra tinham olhos escuros também.
E se ela chegasse lá com olhos belos, olhos azuis ou verdes, ela seria mais motivo de curiosidade do que um canal de bênção nas mãos das pessoas. Às vezes, meus irmãos, Deus vai sentar com você na hora da sua crise e te consolar dizendo: olha, foi melhor assim. Foi melhor você perder agora do que depois. Não era adequado para você. Não é a melhor escolha, não é a melhor decisão. Ou você está perdendo porque te darei algo maior depois. Ou até você está perdendo para aprender a valorizar. Porque Deus também fala conosco, né? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos porque não aprendemos a valorizar. E a gente vê isso muito quando pessoas que perdem outras, depois ficam: se eu soubesse que ia morrer, gastava mais tempo, dava mais flores. No Salmo 34, verso 18, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só, o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. O Salmo 23, capítulo 23, verso 4, você conhece, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O segundo canal deste consolo, pelo qual Deus traz consolo ao seu coração, é através da promessa dEle. E isso é maravilhoso, quando Ele senta-se ao seu lado com a presença dEle, e Ele diz: olha, eu tenho algo melhor para você. No Salmo 119, verso 50, o salmista diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. O profeta Miqueias, no capítulo 7, no verso 7, diz assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E o Jó, que já nos referimos aqui, capítulo 19, verso 25 e verso 26, diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Veja que são promessas que nos dão ânimo na hora que nós estamos precisando de consolo. O consolo deve vir uma forma de promessa na nossa vida, e Deus, mais do que ninguém, sabe não somente prometer, mas acima de tudo cumprir. Porque nós normalmente na hora da crise de alguém, a gente promete: pode contar comigo, mas nunca mais, não atende telefone, não visita, não faz mais nada. E quantas vezes a gente fica esperando o consolo, né, aparecer na porta de casa e nada, ninguém, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada. Mas o Senhor diz: eu estarei com você, eu te visitarei, eu andarei com você, e pode ter certeza que no fim de tudo, ainda você vai ver a minha face. Isto é extraordinário. Um outro canal muito importante pelo qual Deus nos consola, e por isso Ele é o Deus de todo consolo, é através de boas notícias. Deus é maravilhoso em nos dar boas notícias. Nós estamos vivendo num mundo de tanta velocidade de informação que a gente não consegue nem digerir uma. E aí já tem outra novidade, seja ela positiva ou negativa, a gente está mais ou menos tentando entender o que aconteceu, e já tem uma outra notícia mais atual. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não percebe essa mesma velocidade. As boas notícias de Deus são as antigas promessas. E isso é maravilhoso, porque elas não mudam. As boas notícias de Deus são sempre as antigas promessas dele para nós. Deus não vai ficar fazendo novas promessas para você. As promessas de Deus são sempre as mesmas. A questão é que nós as desconhecemos. E porque eu não conheço tais promessas, eu não me agarro a elas. Deus precisa ficar relembrando-nos das promessas que Ele tem para nós. Então, boas notícias. Por exemplo, o Paulo,
que escreveu Coríntios, que a gente está usando como base aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 6 e o verso 7, ele diz assim, agora, contudo, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, olha o que ele diz, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que tendes. Boa notícia é algo extraordinário, mas como o povo gosta de ser portador de notícia ruim. Você pode ver, notícia ruim é uma velocidade impressionante, mas notícia boa demora para chegar às vezes. Você pode ver. E quem às vezes nos dá essa notícia boa, nem sempre é de onde a notícia saiu, foram outras pessoas. Mas a notícia ruim, meu Deus do céu. Por isso que é coisa do inferno. É coisa do diabo. Coisa de Deus é notícia boa. Por isso que o evangelho chama o quê? Boas novas. Coisas novas. Que são sempre as antigas. Porque antigas para nós, porque para Deus elas sempre são atuais. Boas notícias. E aí continua, e ele nos relatou que é permanente a vossa lembrança afetuosa quanto a nós, e que é grande o vosso desejo em nos ver pessoalmente, da mesma forma como nós ansiamos por ver-vos. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nos sentimos encorajados quando soubemos da fé que tendes. Boas notícias, não tem coisa melhor que dar uma boa notícia para os pastores aqui da sua igreja. Dê notícia de que você está firme na fé. Mande notícia para ele, mande coraçãozinho, sorrisinho, emojis, aqueles emojizinhos amarelos. Escreva para ele, pastor, estou firme na fé. Um abraço. É muito melhor do que coraçãozinho assim piscando assim. Ou aquele beijinho assim. Não comunica nada. Agora escreva lá, querido pastor, reverendo pastor Jean, levantei-me hoje, orei pela sua vida e família, e quero dizer-te, estou firme na fé, e esse dia vai ser maravilhoso para nós. Fala amém, vai. Que susto. Outra forma de consolo é o sustento. Sustentar. Não tem coisa mais gostosa do que você olhar para o seu pai e saber que ele é capaz de suprir as suas necessidades. O meu filho, ele é muito interessante. O meu filho que mora comigo, o André. E ele tem uma lógica bastante diferente. Ele é psicólogo e a oração dele é assim: Senhor, abençoa os meus pais financeiramente, porque os meus pais abençoados financeiramente, eu sou abençoado. Ó o cara, meu. Mas veja só, ele está certo. Porque a Bíblia diz que os pais devem entesourar para os filhos. É o pai que deve guardar tesouro para os filhos. Ele está certo. A oração dele é bíblica, é coerente. E eu falo, amém, Senhor, então abençoa, para eu abençoar o marmanjo. É assim que funciona. Senhor, derrama graça sobre as nossas vidas, Eliana e eu, para que ele seja abençoado, como ele está pedindo. Veja, agora você orar e olhar para o seu pai, que é o Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, tem coisa mais gostosa e mais consoladora do que isso? Que na sua crise, e vamos agora para o lado financeiro, na sua crise financeira, você olhar e saber que o seu pai consola você, mostrando que ele é capaz de tirar você do vermelho. Isso é uma forma gloriosa de consolar. No texto de 2 Coríntios, capítulo 9,
o texto diz assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Meus irmãos, isto é provindo, é proveniente, é uma promessa do Deus de todo o consolo para a nossa vida e para o nosso coração. E por último, o terceiro aspecto aqui, que eu quero mostrar para você nesse texto que estamos usando como base, é o consolo através do abraço. Abraço que foi citado aqui algumas vezes nessa manhã. A importância do abraço. Tem gente, eu entendo isso, que não gosta de abraço. Ok, não tem problema nenhum. Eu tenho uma moça lá da igreja, ela não gosta de abraço. E ela disse, um dia eu conversei com ela, eu falei: você não gosta de abraço? Ela falou: não é bem isso. É que o abraço para mim tem que ter um significado. O abraço tem que ter um sentido. Não é que eu não gosto do abraço. O abraço para mim tem que ser uma linguagem. Tem que falar alguma coisa para mim. E um dia ela me abraçou. Ele falou: pastor, eu quero te dar um abraço. Eu falei: hã? Você quer me dar um abraço? Ela falou: é. Eu falei: então vamos sentar e conversar sobre o sentido desse abraço. Porque você não gosta de abraço, e o fato de você querer me dar um abraço deve ter alguma coisa muito extraordinária acontecendo. E ela foi explicar que ela estava me entendendo e me vendo como um pai que ela não tinha e tal, e foi muito significativo. Foi bem num dia dos pais. Mas abraço é bíblico? Eu vou mostrar para você que é. Mas antes eu quero só mostrar para você que o abraço estabelece uma ligação íntima e saudável entre as pessoas. É bom tanto para quem dá e é bom para quem recebe. Se você já fez alguns dos cursos aí da Universidade da Família, você sabe das famosas 5 linguagens do amor, né? Esse tipo de coisa. Mas o abraço é um gesto muito simples e carregado de sentimentos e de emoções. Tem uma pesquisa, eu não sou médico, mas também não tenho muita experiência nessa área, mas tem uma pesquisa sobre o abraço que diz que o abraço é benéfico para a saúde do ser humano, pois o abraço, evidente que o abraço desprovido de malvadeza, o abraço limpo, o abraço puro, ele aumenta os níveis de uma substância chamada oxitocina. Se tem algum médico aqui, pode dizer que sim ou que não. E que tem a particularidade, essa substância tem a particularidade de reduzir os estados de estresse, de ansiedade, aumentando a felicidade e o bem-estar da pessoa, das duas partes. Bom, como é que Deus nos consola? Eu vi também na ministração dizendo: receba o abraço de Deus, aqui no culto. E eu vi uma irmã cantando o cântico e ela fez esse gesto assim de se sentir abraçada. Deu uma vontade de olhar para ela e falar: irmã, Deus está nesse abraço aí, viu? Pode apertar mais. Aperta mais, que é o próprio Senhor que está te abraçando aí. E ela cantava assim, e eu fiquei só observando. Eu sou observador, infelizmente. Aí podia, por que esse pastor não estava orando, né? Fica observando as pessoas. Justamente para poder te usar depois como referência. Sobre a palavra eu já tinha orado antes.
Olha só que texto interessante no livro de Atos, capítulo 20, verso 36 até o 38. Atos, capítulo 20, verso 36 até o 38. O texto diz assim, olha, Atos 20, 36 a 38. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Ele quem? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava se despedindo dos irmãos, e ele diz assim, tendo dito isso, ele explicou, falou do chamado dele, ajoelhou-se com todos eles e orou. Na continuação diz, todos choraram muito e abraçando-o, o beijaram. Eu não quis ir para o lado do beijo, porque às vezes pode ser um pouco polêmico a questão do beijo aqui. Mas se você tem intimidade, além do abraço, dê o beijo também. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Esse texto narra a despedida de Paulo. E ele disse aos irmãos, olha, é a última vez, vocês não verão mais, eu não voltarei. Ele tinha consciência disso, ele estava indo em direção a Roma e sabia que não iria mais ver os irmãos não iriam mais vê-lo. E eles então fizeram aquilo que os crentes devem fazer, orar. O crente precisa orar, e eles foram orar. Em qual situação? Todas elas, até nas situações de despedidas, até nos momentos tristes. Dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Eles choraram, abraçando Paulo. Sabe aquele abraço coletivo, aquele negócio de esconder o apóstolo no meio do carinho deles, no meio do amor deles, e depois beijaram Paulo, porque Paulo era querido, Paulo era cascudo em alguns momentos, era duro em algumas situações, mas era absolutamente verdadeiro e sincero em tudo que ele fazia. E os irmãos entenderam isso, admitiram isso, abraçaram, beijaram, oraram juntos e depois o encaminharam. Quanto tempo faz que você não abraça o seu filho, a sua esposa? Não estou falando do abraço sexual, do abraço desinteressado, do abraço de compartilhar. Vou fazer um desafio para você aqui, me permita, disseram que eu podia fazer qualquer coisa aqui, então tá bom. Eu vou pedir para você ficar de pé, por gentileza. Se a pessoa que está do seu lado é uma pessoa que você tem tranquilidade, liberdade, eu vou pedir para você dar um abraço nela. Mas espera. Esse abraço precisa durar 20 segundos. Porque nenhum abraço que tenha menos de 20 segundos consegue comunicar o valor do abraço. Então abraça por 20 segundos, sem dizer nada. Só abraça. 20 segundos. Você já pensou não ter mais essa pessoa com você? Não, né? Não é bom? Não é maravilhoso isso? Sente-se, por favor, para eu terminar aqui a conclusão. Na continuidade do texto que nós estamos usando aqui de 1 Coríntios, a gente pode ver aqui, ele fala assim, no finalzinho, fala do Pai de toda consolação, Deus de misericórdia, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que Deus nos consola?
Só para você ser consolado e pronto? Não. O texto diz para que com a consolação que você recebeu de Deus, você possa consolar as outras pessoas que estão passando por tribulação também. O consolo de Deus na sua vida tem como objetivo, primeiro, consolar você, trazer alegria para o seu coração, mudar a sua história, dar a você expectativa, renovar a sua esperança. Mas também tem como foco, como alvo, como objetivo, que você possa consolar outras pessoas, que talvez não conheçam o Deus de toda consolação, o Deus que você serve, que é o seu Senhor, que é o seu Deus, que é o seu Pai maravilhoso, que está com você o tempo todo. Tem tanta gente por aí, meus irmãos, que não conhece esse Deus e busca o consolo no copo de bebida, na droga, no suicídio, em loucuras, em confusões. E você tem em você a excelência do consolo, chamado Espírito Santo de Deus. Então seja, querido irmão, um portador desse consolo de Deus na sua vida, porque consolado você já foi. Deus te abençoe, Deus te ajude e que faça de você uma bênção. Amém? Amém. Vamos orar? Eu quero, em nome da igreja, dar uma lembrancinha. Ontem no Café dos Homens, o pastor falou assim, vamos providenciar uma lembrancinha e presentear o pastor Vandir. Aí eu falei, pastor, eu vou dar só depois da mensagem, porque se ele pregar mal, eu não sei se eu dou. Se ele pregar bem, então aqui, então você... Mas é uma lembrança da nossa igreja. Que Deus continue te abençoando. Amém. O pastor Vandir é pastor da Igreja Batista da Paz. Fica ali na zona sul da nossa cidade. Se um dia você quiser visitar, pode visitar. Feche seus olhos, vamos orar. Receber esse consolo desse nosso Deus maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra que consola o nosso coração. Muito obrigado pela Tua palavra que enche a nossa vida de esperança, e esse consolo que nos faz levantar, esse consolo que nos faz caminhar, esse consolo que nos mantém em pé. Pai, muito obrigado, porque esse consolo renova os nossos sonhos, esse consolo renova a nossa esperança e vida. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esse consolo do Teu Santo Espírito nessa manhã. Pai, que o Senhor possa trazer esse consolo às pessoas que necessitam. Pai, que essas pessoas que entraram aqui, talvez com o coração apertado, com o coração angustiado, cheio de ansiedade, possam sair por aquela porta, recebendo e cheias do Teu consolo, o consolo que provém do Teu Santo Espírito, que não vem de circunstância, que não vem só de palavras humanas, mas que vem, ó Deus, de um poder sobrenatural, que saiu desse púlpito nessa manhã, que veio direto do Teu trono para os nossos corações. Pai, é isso que nós te agradecemos, é isso que nós com o coração cheio de alegria recebemos nessa manhã diante do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a tua esperança sobre nós, para que essa palavra não fique somente aqui, mas possa perdurar na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, trazendo transformação de comportamento, transformação de atitude, trazendo mudança para as nossas casas, para as nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos. A igreja de Jesus, receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a unção do Espírito Santo, o fruto, o poder e o consolo, que o consolo do Teu Santo Espírito venha sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, para a glória
e honra do nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém.